Companheira Tanabe, é com você. Fique à vontade. Obrigado. Agradeço essa tarefa que foi a mim atribuída de fazer um esclarecimento, trazer um esclarecimento sobre o dia da Páscoa. Que o dia da Páscoa não tem uma data definida e nem fixa no calendário, né, como o Natal. O Natal é 25 de dezembro sempre. E por que que a Páscoa às vezes cai no mês de fevereiro, às vezes no mês de março, não tem um dia fixo? Então eu fiz um levantamento, né, e trago para vocês o resultado desse levantamento. Então eu pesquisei aqui a palavra Páscoa, né, e quando se fala em Páscoa, nós estamos falando do coelhinho da Páscoa, né? A conexão que eu mais encontrei foi com o coelhinho da Páscoa. Isso aconteceu porque uma deusa da mitologia germânica, chamada Ostara, é a deusa da fertilidade, né? Ela, querendo agradar, divertir algumas crianças, ela pegou um pássaro e transformou num coelho. Mas esse pássaro que virou coelho não gostou nada disso e pediu para que voltasse a ser pássaro, no que foi imediatamente atendido pela deusa. Então, em agradecimento, o pássaro deixou ovos coloridos para a deusa. Então, quando se fala em criança, desde essa época dessa mitologia, é comum se falar em ovos coloridos. E a tradição do coelho com os ovos da Páscoa foi levada na região da atual Alemanha para os Estados Unidos por imigrantes que estabeleceram na região da Pensilvânia por volta do século XVIII. E os ovos, né, de chocolate, como é que nasceu o chocolate, né, o ovo de chocolate? Tiveram origem nos confeiteiros franceses, que depois de eles retiravam a clara e o ovo, né, esvaziavam o ovo, faziam um furinho, né, e esvaziavam o ovo, tiravam a clara e a gema, e por esse furinho eles preenchiam com chocolate e pintavam o ovo por fora para ficar mais atraente, né, para darem para as crianças. E também o ovo é associado ao renascimento de Cristo, né? Então, em diversos episódios nos evangelhos canônicos, Jesus profetiza a sua morte e posterior ressurreição. E ele afirma ser o plano de Deus. Então, a ressurreição de Jesus é a fé cristã de que Jesus Cristo retornou à vida no domingo seguinte, à sexta-feira, na qual ele foi crucificado. É uma doutrina central da fé e da teologia cristã e parte do credo niceno. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E o Cristo crucificado tinha uma tabuleta com aquela inscrição INRI. O que significa INRI? Significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, o que aconteceu? Jesus, pelos milagres que andou fazendo pelo mundo, ficou muito famoso. E aí um dia ele resolveu retornar a Jerusalém para uma comemoração. E como era muito famoso, o povo de Jerusalém saudou logo na entrada da cidade, abanando muitos ramos, né, para saudá-lo por essa chegada. E aí, por que ele veio para Jerusalém? Ele retornou a Jerusalém para comemorar a Páscoa dos judeus. O que seria a Páscoa dos judeus? Então, relembrando a história do Egito Antigo, os judeus eram mantidos escravos pelo faraó. Então, para convencer o faraó de que o faraó deveria libertar os escravos judeus, Moisés lançou as 10 pragas. Tem até filme a esse respeito. Aí estão as 10 pragas, da rã, piolho, mosca, pestilência, úlceras, granizo, gafanhoto, escuridão. E nenhuma dessas 9 pragas convenceu o faraó a soltar os judeus. Então, a última praga foi a dos primogênitos. E Moisés disse que, numa determinada noite, o anjo da morte iria vagar pelas ruas do Egito.
e todos os primogênitos seriam mortos pelo anjo da morte nessa noite. Então, para evitar a morte do seu primogênito, as famílias deveriam untar com sangue o portal da sua casa. Então, tendo o portal ungido com sangue, o anjo saberia que era um descendente de judeu. Então, não mataria o primogênito desta casa. E graças a isso, né, o faraó foi convencido e ele libertou os judeus. Então aí tem até filme chamado Êxodos, que é a saída dos judeus do Egito. Então, tem muita gente que confunde hebreu com judeu, com israelita e com israelense. Então eu montei aqui um pequeno diagrama, né, para mostrar para vocês da onde que vem cada uma dessas palavras. Então, retornando à história, Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e o Sem teve um descendente, um neto chamado Heber. Esse Heber é que dá, os descendentes de Heber é que são os hebreus. Dos filhos de Heber, algumas gerações depois, nasceu Abrão. Abrão, chamava-se Abrão, que Deus chamou, né, e desafiou a obedecer a Deus, né? E ele tinha que matar o filho dele. Aí Abrão realmente quase que mata o filho. Aí Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão. E Abraão, o filho dele chamava-se Isaque, ele era filho único, e esse Isaque gerou 3 filhos, Rebeca, Jacó e Esaú. Jacó, Deus veio a Jacó e mudou o nome de Jacó para Israel. Então, os israelitas são os descendentes de Israel, filho de Isaque, filho de Abraão. E Israel deu 12 filhos. Rubem, Simeão, Zebulão, Isacar, Axé, Judá, Neftali, Efrão, Manassés, Gad, Benjamim e Levi. Esses são as 12, cada um deles formaram uma tribo, conhecida como as 12 tribos de Israel. Um dos filhos chamava-se Judá, e esse Judá, os descendentes de Judá é que são os judeus. Então, israelitas são os descendentes de Israel, portanto, todas as 12 tribos produzem israelitas, e judeus são os filhos descendentes de Judá. E israelense é aquele que é nascido em Israel. A Páscoa dos judeus, a Páscoa, né, dos judeus comemora a saída do Egito. Tá? E qual foi? Então, se pergunta, que dia que foi que os judeus saíram do Egito? E qual foi a noite em que o anjo da morte passou pelas ruas do Egito? Páscoa significa passagem. Qual foi um dia que Jesus Cristo retornou a Jerusalém para comemorar a Páscoa? E qual foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou? Então, vários especialistas pesquisaram durante séculos que dia seria cada um desses dias aí. E antigamente havia um calendário chamado calendário juliano, que tinha sido instituído pelo Júlio César, o romano Júlio César. Aí um dia um papa, o Gregório XIII, inventou um outro calendário chamado calendário gregoriano. E esse calendário gregoriano, ele eliminou 10 dias do calendário juliano. As igrejas ortodoxas continuam a usar o calendário juliano. Segundo a Bíblia, a morte e ressurreição de Jesus Cristo ocorreram na época da Páscoa judaica. E a Páscoa judaica é celebrada na primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. Esse é o dado que eles conseguiram, pesquisando os escritos e tudo mais do passado, conseguiram chegar mais ou menos nessa equação, né, que a Páscoa era celebrada na primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. Então, o primeiro domingo após a lua cheia, posterior ao equinócio da primavera, é o domingo de Páscoa. Então, eu fiz um diagrama, né? Tentei verificar, né, que dia cairia o equinócio do dia desse ano 2022.
E a astronomia me diz que o equinócio de primavera vai ocorrer no dia 20 de março, ou quer dizer, já ocorreu no dia 20 de março, exatamente às 15 horas e 33 minutos. E marca o início da primavera no hemisfério norte. E qual é a primeira lua cheia após o equinócio? Né? Ela é no dia 16 de abril. Amanhã vai acontecer a primeira lua cheia após o equinócio. E aí, então, eu fiz um diagrama para facilitar a compreensão. O equinócio foi no dia 20 de março. Lua cheia nós temos no dia 18, anterior ao equinócio, e a outra lua cheia é no dia 16, que vai ser amanhã, depois do equinócio. Então, o equinócio que é no dia 20, a primeira lua cheia é no dia 16, e o primeiro domingo após a lua cheia é o dia 17. Por isso que a Páscoa do ano 2022 vai ser no dia 17 de abril. Servir para transformar vidas. Coloquei aqui um QR Code, quem quiser pode fotografar o QR Code para depois ter acesso a esse PDF com aquele diagrama maluco que eu montei, demonstrando como é que se calcula o dia da Páscoa exatamente. Obrigado pela atenção. Parabéns, Watanabe, obrigado. Interessante, viu, pessoal? Com certeza, muitos de nós não sabiam essa explicação aí, né? O Watanabe pesquisou e foi colocando no grupo, né, que nós conversamos com ele de estar vindo também para dar essa oportunidade de todos conhecerem. Então, parabéns, Watanabe, nosso muito obrigado por a sua explicação, por trazer esse conhecimento para o grupo, ok? Mira, com você, Mira Beckman. Watanabe, eu juro que eu não me considero uma pessoa burra, mas eu não entendi como é que eu faço para entender esse negócio da Páscoa, que eu não consegui entender, juro para você. Eu gostaria que você me explicasse novamente. Eu entendi a da Lua. Aí, da Lua, o que que faz, o que que acontece? Eu juro para você que eu não entendi. Para fazer a conta quando cai a Páscoa nos próximos anos. Eu vou ter que mostrar aqui, ó. Eu acho que vai ter uma opção de gente que também vai gostar dessa explicação novamente, que não tem coragem de falar, mas eu falo. Vamos Então, lá. vamos lá. Vamos. Então, é o seguinte, está aparecendo Sim. aí? Tá. Tá. Então, o equinócio Sim. é aquele dia que tem a mesma duração, o dia e a noite, tá? Sim. Isso no hemisfério norte. Então, você consulta o calendário da astronomia, não é astrologia, astronomia, e ele diz, ó, no ano 2023, o equinócio... 22. Não. Ele vai dizer, né? Sim, quando eu ou for 23, consultar. ou 24, ele diz que o equinócio vai ser no dia tal. Aí você pega aqui no calendário, marca aqui o dia do equinócio, que nesse ano 2022 foi no dia 20 de março, 20 o de equinócio. março. Isso. Aí ele diz o seguinte, depois do equinócio, pega a primeira lua cheia, depois do equinócio. Aí você considera o calendário lunar, e lá no calendário lunar, a primeira lua cheia após o equinócio, varia, claro, de ano a ano. Nesse ano 2022, a primeira lua cheia depois do equinócio vai ser no dia 16. E os historiadores falam que a Páscoa é o primeiro domingo depois da lua cheia. Como a lua cheia vai ser no dia 16, o primeiro domingo é dia 17, que é a Páscoa. Então, do equinócio é a primeira lua cheia depois, e depois da primeira lua cheia, o domingo é a Páscoa. Então, a lua cheia foi dia 18. Aí, não, 16. Dia não, 16. de março. Não, mas esse 18 de março é depois... Aí foi a lua cheia. Aí o domingo é em março. Não. Eu pego Então, a por lua... que você botou, arredondou esse 18 aí?
Para mostrar que eu tenho a lua cheia que antecede é no dia 18 e a lua cheia que é depois é no dia 16 de abril. Só para mostrar que a lua cheia vai se repetindo, né, mês a mês. Mês a mês, certo. Tá? Então, a anterior é no dia 18, essa não vale, e a posterior é no dia 16 de abril. Então, foi isso que me confundiu. Tá. Tá. O equinócio foi dia 20. Aí, a primeira lua cheia, Depois do equinócio. depois do equinócio, o domingo é o domingo de Páscoa. Agora, Isso. tudo bem, eu entendi. Porque eu vi tanto número aqui, agora que eu entendi. Tá. Então, Tá. se vocês quiserem, né, os casais que tiverem plano de fazer com que o filho nasça no dia domingo de Páscoa, né, lá do ano 2024, então já sabem como é que calcula o domingo de Páscoa do ano 2024. Legal. Tá aí uma sugestão. Tá, obrigada. Agora aprendi. Obrigada. Se fazer esse cálculo aí, dá tudo certo com o casal, né? Tá no dia certo, é muito legal. Mano e Carla, por favor. Agradecer a maravilhosa palestra e tão ampla, né, do Watanabe, e que trouxe tantos pontos específicos, né, explicando tão detalhadamente até terminologias como Abrão e Abraão, as tribos de Judá, né, o Cã, Sem e Jafé, como foi partilhado a partir desde Noé até os dias de hoje. Achei assim muito dedicada. Parabéns ao companheiro. Eu estava para dizer isso, mas imbuído em cantar aqui, tocar e participar de modo prazeroso, até não me atentei. Mas, aproveitando a oportunidade de ser elucidado pela companheira, eu aqui me pronuncio agradecendo a maravilhosa palestra que ele proferiu. Então, isso mesmo. Linda. Ótimo. Legal. O nosso companheiro Watanabe, você joga qualquer coisa técnica na mão dele que ele destrincha. Vou fundo. Ele vai fundo. Não, e a gente quer agradecer que ele... intelectual. Isso surgiu porque ele colocou no grupo. Você sabe como que é definida a data? Aí eu falei, então você vai explicar para nós. Eu pedi para ele, né? Para estar aqui essa noite. Então, fantástico aí, né? Todos os comentários que a gente vê no grupo contribuem, né, para a realização das atividades aqui no Corujão. Legal. Eu queria perguntar uma coisa. Fica à vontade, Neide. Watanabe, uma coisa que eu não entendi é quantas esse acontece como é que você chamou aqui? Tem alguma coisa entre o Polo Norte e o Polo Sul no mesmo horário, no mesmo tempo? O que é isso? Eu não entendi. Durante o verão, o dia é mais longo do que a noite, tá? Aqui, em qualquer lugar, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, tá? Agora, existe um dia onde o dia dura exatamente as mesmas horas do que a noite, chama-se equinócio. Então, nós temos o equinócio da primavera e o equinócio do outubro, tá? E no hemisfério norte, esse equinócio acontece em março, tá? Todo ano. É uma vez por ano, o dia tem 2 vezes por ano, né? No equinócio de primavera, 2 vezes por ano. No equinócio de primavera, o dia tem mesmo a duração que a noite. Primavera e o outono, né? E outono, isso. Então, nesses 2 dias, o dia tem exatamente a mesma duração que a noite. São os equinócios, né? E com relação ao Sol, tem também uma referência, Sol Solicítio, sei lá, tem também alguma coisa? Ou não? Tem ou não? É só para eu saber. Aí você tem que perguntar para os universitários, eu vou ficar devendo essa. Eu coloquei, né? Eu já escrevi no bate-papo exatamente essa resposta há um bocadinho. Há 2 equinócios, há 2 solstícios e tem a ver com os primitivos seres humanos que dividiam o ano por causa das colheitas. Então reparem que o solstício de inverno
em que a noite é maior que o dia, significa que vai haver um período de trevas, acaba o período das trevas. Depois começa o período do sol, em que os dias são maiores que as noites, até que no equinócio já foi muito bem explicado pelo companheiro Watanabe. Depois temos o solstício de verão, que inicia a época das colheitas. Se na primavera a temperatura, o clima, estamos a falar do hemisfério norte, vai propiciar o florescimento das plantas que são necessárias para a alimentação, a partir do solstício de verão será o período das colheitas, até que depois no outono vem a queda da folha. São as 4 fases do ano que são exatamente parecidas, se quisermos, com as fases da nossa vida: o nascimento, o amadurecimento, o envelhecimento e a morte. Pronto, chega. Ser nos próximos episódios. Parabéns, Maravilha. parabéns, companheiro. Direto de Portugal. Ô, Neide, faz tempo que eu não falo. Esses solstícios não estava no pacote, viu? E daí foi extra. Eu sei, porque nós estamos falando da Páscoa judaica. Ah, não, eu tô brincando, que faz tempo que eu não falo que está fora do pacote. Nelson, Mas Entramos como para o solstício é em outubro, que é o mês que eu nasci, por isso que eu lembrei. Legal, legal, Neide. Valeu, Neide. Entramos Obrigado, para Francisco, aprender. pela contribuição. Isso daí, tá vendo? Mais um aprendizado. Ó. Tem o equinócio e tem o solstício. Ah, muito bem. Oi, Gorete, por favor. Nelson, estamos muito felizes, porque quando você me fez a proposta para realizar alguma palestra, alguma coisa nessa noite, que muitos estão em casa, em oração, em reflexão, eu disse, vamos colocar reflexões sobre a paz para dar oportunidade aos companheiros de se pronunciarem. Nós estamos felizes, porque o nosso companheiro Francisco veio de lá de Lisboa para dar a contribuição brilhante dele, o nosso companheiro Watanabe também, com a sua história, que ele é o nosso historiador, sempre buscando conhecimento, Carla e todos os companheiros que participaram. Gostaríamos que houvesse mais participações. Até a oração de São Francisco, que nós tínhamos incluído aqui na pauta, o nosso companheiro Francisco trouxe de lá de Lisboa. Obrigada pelas contribuições de todos vocês. No próximo ano, com certeza, realizaremos de forma... Isso é, vamos continuar de forma aberta, para que vocês tragam as suas reflexões para esse momento que é importante para todos nós. Um abraço a todos. Obrigado. E a Páscoa, a gente sabe que são todos os dias. Jesus vive entre nós. Perfeito. Obrigada. Então, agora, companheiro, a gente vai fazer estatística, e depois da estatística a gente dá as considerações finais de cada palestrante, né? Para a gente poder concluir essa atividade e depois a gente continua aqui, tá? Mas aí libera, quem quiser ir dormir, fica liberado aí, tá? O Watanabe está com a mão levantada. Watanabe, por favor. Eu quero deixar registrado um recado para a governadora assistente lá do 4.391, do ano rotário 2022-23, que a Páscoa do ano 2023 vai cair no dia 9 de abril. Coloque na sua agenda, não marque nenhum compromisso para esse dia, 9 de abril de 2023. Obrigado. Passa para o Emerson também, porque é negócio de fazer neném lá, de engravidar, passa... Pega essa data, volta 9 meses, né? Volta 9 meses. Parabéns, muito legal isso aí. Já agora, por curiosidade... diga. Já agora, por curiosidade, o dia 9 de abril, aqui em Portugal, é o dia do combatente, porque foi o dia que na Segunda Guerra Mundial se travou a Batalha de Lally, e em homenagem a essa batalha em que um contingente português esteve a combater, exatamente, então 9 de abril é o dia do combatente. Fica aqui também essa efeméride.
O registro aí, muito legal. Gorete, eu vou pedir para você agora solicitar aos palestrantes que façam as suas considerações finais e, no final, você faça as suas considerações para a gente encerrar oficialmente a atividade, tá? Fique à vontade, Gorete. Obrigada, companheiro Nelson. Obrigada, nosso companheiro Watanabe. Já agende para estar conosco também no próximo ano, viu? E outros companheiros que queiram participar. Eu passo a palavra agora para os nossos amigos que aceitaram o convite. Com a palavra, o nosso companheiro Watanabe. Só lembrando, né, que todo judeu é israelita e todo israelita é hebreu. Nem todos os hebreus são israelitas e nem todos os israelitas são judeus. Obrigado. Aê, Watanabe! Mas eu venho agradecer, Gorete, por esse companheirismo também. Você é uma pessoa que se esforça muito para estar sempre unindo todos, né? Sempre fazendo alguma coisa, representando as datas festivas. Então, isso é muito bacana, isso é companheirismo, isso é família rotária, né? Então, muito obrigada também. Eu não ia nem entrar, mas eu estou aqui também sozinha em casa hoje, mas aí eu falei, não, vou lá dar uma força para os companheiros, vou lá participar assim, né? Porque também estava sozinha aqui, falei, não, vou lá prestigiar. Principalmente o companheiro Watanabe aí, que ele sempre arrasa com as informações deles, e a gente agrega muito com os teus conhecimentos. Parabéns, Watanabe, você é uma pessoa assim que sou fã sua de carteirinha, admiro muito você, como não te conheço pessoalmente, mas eu acho que você pessoalmente deve ser melhor ainda, porque você é incrível, né? A maneira que você explana as suas informações, uma simplicidade, uma didática assim que faz a gente crescer mais e querer aprender mais. E ver assim, a companheira Mira, não tem vergonha mesmo, não, vamos perguntar, porque nós aqui estamos entre amigos, né? Somos todos amigos aqui, somos companheiros, né? Estamos aqui para ensinar o que a gente sabe, um pouquinho que a gente sabe. Tem a nossa brilhante Neide Brilho aí também, com as suas experiências de vida, né? Não só os cabelos brancos, não, mas a experiência de vida que ela tem, que ela passa para a gente todos os dias nessa telinha. Temos o Francisco Queiroz também, que mora lá do outro lado do país, né? Mas está sempre aí na telinha com a gente também, colaborando, né? Participando, dando as informações, e isso é incrível também. Então, assim, eu tenho mais que agradecer essa família rotária na qual eu faço parte, né? Muito agradecimento. E ao companheiro Nelson, né? Que nós somos do mesmo distrito e também sempre me acolheu muito bem. Eu tenho só 3 anos de Rotary e tudo que eu sei eu devo muito a esse companheirismo que nós temos aqui dentro do Corujão. E ele sabe muito bem disso, que toda vez que alguém fala alguma coisa do Corujão, eu estou ali sempre defendendo e sempre falando da nossa bandeira, que é a nossa corujinha, né? Que é o nosso lema de servir, né? Então, muito obrigada. Desejo a vocês imensamente uma paz maravilhosa, que Deus abençoe os lares de todos vocês e que a gente continue sempre sendo companheiros. Muito obrigada, viu? Parabéns. Parabéns, Rose, obrigado. Eu quero agradecer a todos que colaboraram, viu, pessoal? Não só que colaboraram, também todos que participaram também, né? É importante. Isso aqui foi feito para vocês, para todos nós. Então, se vocês não vêm, né? Não seria uma noite tão maravilhosa como foi. Pessoal, então agora, acho que todos participaram. A gente só vai fazer aquele agradecimento, né? Agradecer essa noite, né? Agradecer a Deus, desejar uma feliz Páscoa a todos, né? Que estão na sala, a todos que passaram por aqui e a todos que estão no Facebook e acompanharam pelo Facebook. Então, nosso muito obrigado e parabenizando todos os palestrantes, todos os realizadores do evento de hoje. A gente parabeniza uma calorosa salva de palmas e, na sequência, o nosso tchau para o Facebook. Tchau, Facebook! Obrigado! Tchau, Facebook! Tchau! Maravilhoso para os companheiros e amigos. Obrigado! Tchau, tchau!